O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andrieda e hoje eu estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é Língua Portuguesa e o assunto de hoje é pontuação. Vamos lá, então? O que nós vamos aprender nessa aula hoje? Nós vamos começar com a leitura de um conto, A Roupa Nova do Imperador, e depois a gente vai conversar sobre a pontuação desse conto, tá certo? Acompanhem comigo a leitura. Há muito, muito tempo, vivia em um reino distante um imperador vaidosíssimo. Seu único interesse eram as roupas. Pensava apenas em trocar de roupas várias vezes ao dia. Desfilava vestes belíssimas, luxuosas e muito caras para a corte. Um belo dia, chegaram à capital do reino dois charlatões, muito habilidosos em viver às custas do próximo. Assim que os dois souberam da fraqueza do imperador pelas belas roupas, espalharam a notícia de que eles eram especialistas em tecer um pano único no mundo, de cores e padrões deslumbrantes. E o mais impressionante, segundo eles, as roupas feitas com aquele tecido tinham o poder de ser invisíveis para as pessoas tolas, ou que ocupassem um cargo sem merecê-lo. O imperador logo se entusiasmou com a ideia de ter roupas não só bonitas, mas também úteis para desmascarar os bobos e os que não mereciam cargos na corte, e tratou de mandar chamar tão habilidosos tecelões. Ponham-se logo a meu serviço. Quero uma roupa sob medida, a mais linda que já tenham feito. Majestade, necessitamos de uma sala, de um tear, de fios de seda e de ouro, e principalmente de que ninguém nos incomode. Foram logo atendidos. Uma hora depois estavam diante do tear, fingindo tecer sem parar. E assim continuaram por muitos dias, pedindo cada vez mais seda, mais ouro e mais dinheiro, é claro. O imperador estava curioso e um dia resolveu enviar seu velho primeiro-ministro para inspecionar a obra dos tecelões. É ele, um ministro sábio e fiel, sussurrou o imperador. Com certeza conseguirá ver esse tecido tão extraordinário e nada me esconderá. Mas, quando o velho ministro chegou em frente ao tear, nada viu. Preocupou-se. Ficou em dúvida. Os tecelões, porém, que lhe perguntaram com insistência se o padrão de tecido era de seu agrado, se as cores se harmonizavam, ele respondeu entusiasmado: "Mas é claro, é magnífico! Nunca vi coisa igual." O ministro levou ao conhecimento do imperador o progresso da confecção e, por precaução, elogiou o bom gosto dos dois profissionais. Por nada nesse mundo admitiria ter olhado para um tear vazio. Na cidade já não se falava em outra coisa, senão da roupa do imperador e de seus poderes mágicos. Transcorreram mais 5 ou 6 dias e o imperador, que não aguentava mais esperar, resolveu ir em pessoa visitar os tecelões. Com uma comitiva de guardas e escudeiros, e acompanhado por seu fiel primeiro-ministro, que tremia de medo, foi ver o trabalho dos dois impostores, sendo recebido com enorme solenidade. Majestade, observe a extraordinária beleza e perfeição do desenho, disse o velho ministro com voz trêmula. O imperador estava calado e assombrado. Ele não via nada, apenas o tear vazio, totalmente vazio. Isso queria dizer que ele era um bobo ou não era digno de ser imperador. Coitado de mim, pensou. Nada poderia ser pior.
tenho que dar um jeito para não descobrirem a verdade. Hein? Sim, é claro! É realmente uma beleza, um trabalho e tanto. Vossa Majestade então aprova o nosso trabalho? Perguntaram eles, com malícia e ironia. Mas é claro, é extraordinário. Para demonstrar o seu reconhecimento, presenteou os 2 pilantras com um saco cheio de ouro, mas continuava preocupado e perplexo. Seria indigna sua realeza? Seria ele um incompetente? 2 dias depois, na manhã do domingo, os tecelões se apresentaram na corte, levando a roupa. Vossa Majestade gostaria de vestir suas roupas novas agora? Perguntou o irônico primeiro. O imperador disse que queria vesti-las logo. Os tecelões fingiram entregar ao imperador a túnica, depois a calça e, enfim, a capa com sua longa cauda. O imperador, meio despido, sentia muito frio. Ele foi enganado com a roupa invisível e saiu pela cidade completamente apenas com trajes menores. Para não discordar do monarca, as pessoas elogiavam. Que roupa linda! Nunca vi nada mais incrível! Até que, passando por uma criança, ela gritou. Ele não está vestindo nada! Cadê essa roupa nova que tanto foi falado? E, por causa da inocência de uma criança, o rei percebeu que tinha sido enganado e ficou corado como um tomate, pois a cada passo que dava se convencia de que aquela gente tinha razão e que ele tinha sido redondamente enganado e que, na verdade, a tão elogiada roupa não existia. Mas e agora? Faria o quê? Continuou a caminhar, todo orgulhoso, como se nada de estranho acontecesse, acompanhado pelas gargalhadas cada vez mais intensas de seus súditos. Os 2 charlatões nunca mais foram vistos. Fugiram com todo o ouro. Assim, o imperador aprendeu que a vaidade é a pior inimiga do reino. Esse conto que a gente leu é uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen. Já conheciam esse conto, pessoal? Gostaram dele? Agora nós vamos conversar sobre a pontuação deles, tá certo? Então vamos falar agora o que é a pontuação. Em um texto, a pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando a escrita para o leitor melhor compreendê-lo. Os sinais de pontuação apresentam muitas finalidades. Dentre elas, servem para dar pausa na fala e entonação da voz, e também reproduzir na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Veja os exemplos a seguir. Então, vamos começar com o ponto final. Indica que uma frase chegou ao fim. Então, toda vez que eu for escrever uma frase e essa frase acabou, ponto final, chegou ao fim. Aqui nós temos o símbolo do ponto e aqui nós temos um exemplo dessa frase. O imperador estava calado e assombrado. E aqui a gente tem o ponto final. Tá certo, pessoal? Vamos continuar. A vírgula, pessoal, ela indica uma pequena pausa na leitura. Separa elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Então, aqui nós temos o sinal, o símbolo da vírgula. Abaixo, aqui nós temos uma frase com a utilização da vírgula. Vamos ler? Transcorreram mais 5 ou 6 dias e o imperador, que não aguentava mais esperar, resolveu ir em pessoa visitar os tecelões. Vocês perceberam que quando apareceu a vírgula, eu dei um tempinho maior para respirar. Porque se a gente for ler tudo sem a vírgula, a gente chega no fim da frase sem ar. Tá certo?
Ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Então, sempre que a gente for escrever uma frase que for uma pergunta para alguém, esse ponto aparece no final dessa frase. Aqui nós temos um exemplo também retirado do texto. Vossa Majestade, então aprova o nosso trabalho? E aí era uma pergunta para o imperador. Então, usamos o ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Indica susto, alegria, espanto, irritação, medo e tristeza. É esse ponto que a gente exprime os nossos sentimentos, né? Porque aqui, se a gente for ver, é tudo sentimento. Susto, alegria, irritação. Então, aqui nós temos outro exemplo. Que roupa linda! Né? Então, estavam elogiando a roupa do imperador. 2 pontos e travessão. 2 pontos indica que alguém irá falar e o travessão indica quando alguém está falando. Aqui nós temos os símbolos dos 2 pontos e do travessão. Vamos ao exemplo. 2 dias depois, na manhã do domingo, os tecelões se apresentaram na corte levando a roupa. Olha, aqui ó, os 2 pontos, indicando para a gente que alguém vai falar. Aí na linha de baixo temos o travessão, indicando que alguém está falando. Vossa Majestade gostaria de vestir suas roupas novas agora? Então, sempre que a gente estiver escrevendo um texto e alguém for falar, tem que lembrar 2 pontos na linha de baixo, travessão. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai fazer uma atividade aí em casa. Agora é com você. Procure um texto que você gosta, realize a leitura. Depois copie um trecho do texto no seu caderno em que apareçam vários sinais de pontuação e depois você mostra para a sua professora. Tá certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para uma aula de matemática e o tema da nossa aula de hoje é problemas de combinatória. Vamos lá? Crianças, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já brincaram de cara e coroa? Tentar jogar uma moeda para cima e descobrir se vai sair o lado da cara ou se vai sair o lado da coroa virado para cima? Esse é um exemplo da parte da matemática que ela é muito utilizada nos estudos de problemas relacionados à contagem. E ela é presente na probabilidade. Ela faz a análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Ah, professor, mas o que é probabilidade? A probabilidade é um número que representa a chance que um evento possui de acontecer. No caso, nesse exemplo aqui que o professor trouxe, esse evento, qual a chance de sair cara? E qual a chance de sair coroa? Então, eu digo que eu tenho uma chance entre 2 possibilidades e aqui também eu tenho uma chance entre 2 possibilidades. Então, eu digo que tenho 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Então, vamos lá, crianças. Nós vamos analisar alguns eventos e pensar nas possibilidades que pode acontecer aquele evento, tá ok? Então, vamos olhar aqui para esse evento aqui. Meu amigo Júlio ganhou um skate de aniversário, mas ele nunca andou de skate. Hoje, vai com seu pai ao parque para aprender a andar de skate. É pouco provável, improvável ou impossível que ele caia nas primeiras tentativas?
Crianças, vocês já andaram de skate? Skate é esse material aqui, né? As pessoas elas sobem em cima, né, para andar como se fosse bicicleta ou um patinete, né? Será que é fácil de andar de skate? Quem nunca andou de skate pode ter dificuldade de aprender? É comum as pessoas que andam de skate cair quando andam ou quando elas estão aprendendo? Existe a possibilidade dele cair em todas as tentativas ou apenas nas primeiras tentativas? Então, crianças, o que a gente precisa pensar, né? Nesse evento, né? É pouco provável de acontecer isso, dele cair do skate? É pouco provável, né? Porque se ele ganhou de aniversário e ele nunca andou de skate, ele está aprendendo, então é pouco provável que ele caia. É improvável? Seria improvável se ele já tivesse andado várias vezes de skate, então seria improvável, né? Agora, impossível, aí é difícil, né? Só se ele fosse muito profissional, já andasse muitas vezes, aí seria impossível, mas mesmo assim poderia ser que ele caísse do skate, né? Crianças, agora vamos pensar nesse problema aqui, ó. O pai de Alice estava com as mãos ocupadas e pediu para que ela pegasse as chaves e abrisse o portão. Apenas uma chave abre o portão, mas haviam 3 chaves muito parecidas. Sem perguntar ao pai qual é a chave, é pouco provável, improvável ou impossível que ela consiga abrir o cadeado na primeira tentativa. Então, crianças, o que a gente precisa pensar, né? Quantas chances que a Alice tem para abrir o cadeado com a chave correta, né? Ela tem uma chance entre as 3 possibilidades, né? Ela tem uma chave que pode abrir o portão e 2 que não abre, né? Se ela errar na primeira tentativa, ainda vai restar quantas chances para ela, né? Se ela errar uma, ela tem mais 2 chances de acertar, né? E após 2 tentativas erradas, né? Se ela errar as 2 chaves, é certeza que na terceira ela vai acertar? Sim, né? Por quê? Porque só resta a certa. Se ela errou as 2, na última, na terceira tentativa, ela pode acertar, né? Porque só resta a certa. E é correto afirmar que ela conseguirá logo na primeira tentativa? Não, né? Na primeira não é correto, né? Pode ser que ela acerte, né? Pode ser, mas não é impossível, tá ok? Agora, crianças, o professor trouxe um problema, que ele é um jogo também, tá? Que vocês podem brincar em casa. Em duplas com 2 dados, cada jogador lançará os 2 dados juntos. Cada jogador tem 5 chances de jogar e ganha quem tirar o número 6 nos 2 dados, na mesma jogada. Que números saíram em suas jogadas? É possível ter um ganhador? Quais são as possibilidades? Então, crianças, esse jogo é em dupla, né? Em 2 pessoas. Cada um vai ter a sua vez, né, de jogar os 2 dados. E nesses 2 dados tem que sair o número 6 nos 2 para ser o ganhador. Se não, tem 5 chances de jogar, tá bom? Então, quais os números que pode sair num dado? Num dado pode sair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Só que são 2 dados, então vai aumentar as possibilidades, né? Então, se nenhum dado sair o número 1, então eu tenho essas possibilidades aqui. Saiu um num dado e um no outro dado. Saiu o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 1 e o 4, o 1 e o 5, o 1 e o 6. Agora, se no dado, ao invés do 1, saiu o número 2, então tem a possibilidade de sair o 2 e o 1, o 2 e o 2, o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5, o 2 e o 6, e assim por diante. Se saiu 3, eu tenho essas possibilidades. Se saiu 4, tenho essas possibilidades.
Se sair o número 5, tem essas possibilidades, e se sair o número 6, tem essas possibilidades. Então, né, quais os números que podem sair nas suas jogadas? Todos esses números aqui, né? Será que é possível ter um ganhador? Sim, é possível, né? Porque olha aqui, ó, tenho a chance de sair os 6 e os 6, né? Quantas chances? Uma só, eu tenho uma chance. E quais são todas as possibilidades? Todas essas daqui. Vamos contar quantas tem? Então, olha só, eu posso fazer uma multiplicação, porque ele está organizadinho aqui num quadrado, né? Então, eu posso contar aqui os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, 6 vezes 6, eu tenho 36 possibilidades que podem sair no dado. E qual a chance de ter o ganhador? Uma. Então, uma chance entre 36 possibilidades. Tá ok? Crianças, vocês já brincaram de bingo? Olha só que legal esse problema aqui então. Guilherme foi à casa de seu colega Bruno para brincar de bingo. Os dois são melhores amigos e gostam de jogar bingo com bolas numeradas de 1 a 50. Esta é a cartela de Guilherme e Bruno. Os números marcados em amarelo são os que já foram sorteados. Quem é mais provável de ganhar o jogo? Guilherme ou Bruno? Por quê? Então, crianças, olha só. Ó, essa é a cartela do Guilherme e essa é a cartela do Bruno. Esses quadradinhos em amarelo são os números que o Guilherme, que já foi sorteado, que o Guilherme marcou. E esses são os números que já foi sorteado e o Bruno marcou, tá? Então, qual é a pergunta do problema? Quem é mais provável de ganhar o jogo? Então, para a gente saber quem é mais provável de ganhar o jogo, a gente precisa ver quais os números que faltam para o Guilherme marcar e quais os números que o Bruno faltam marcar, né? Então, vamos olhar aqui do Guilherme. Do Guilherme, faltam esses números em branco aqui. Então, eu vou copiar eles aqui embaixo. Do Bruno, faltam esses números aqui, ó. Então, eu vou copiar eles aqui embaixo também. Então, vamos contar quantos números faltam para os dois marcar. Então, vamos lá. Do Guilherme, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para o Guilherme, falta 7 números para ele marcar. Agora, do Bruno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Guilherme tem 7 números para marcar e o Bruno tem 6 números para marcar. Então, olha só, o problema fala quem é mais provável de ganhar o jogo. Será que é o Guilherme que tem 7 números ainda para marcar ou é o Bruno que tem só 6 números para marcar? Isso, então é o Bruno, né? O Bruno, ele tem ele é mais provável dele ganhar, a probabilidade dele é maior dele ganhar, porque ele tem só 6 números para marcar. Pode ser que o Guilherme ganhe? Pode ser que o Guilherme ganhe, mas quem é mais provável é o Bruno, que tem 6, porque ele só falta 6 números para ele marcar. E o Guilherme ainda falta 7. Poderia haver empate, crianças? Então, olha só. Para haver empate, a gente precisa ver se tem números iguais aqui nas duas cartelas, né? Então, vamos olhar aqui, ó. O 40 tem aqui na dele? Não. O 29? Também não. O 49? Olha aqui, ó, 49 tem. Então, o 49 tem nas duas cartelas. Então, aqui poderia haver empate. Será que tem mais número? Ó, 33 não tem aqui. 42? Ah, o 42 tem, ó. Então, o 42 é comum nas duas cartelas. E o 22 também. Então, crianças, vocês acham que poderia haver empate? Sim, né? Porque se faltasse só 49, por exemplo, para o Guilherme e só o 49 para o Bruno, e sorteasse o 49, o que ia acontecer? Ia haver empate, os dois iam ganhar. Então, qual a possibilidade de haver empate? Então, poderia haver empate? Sim,
pois há 3 números em comum nas cartelas dos dois, né? Então, há a possibilidade desses 3 números aqui sair e acontecer o empate. Algumas considerações do problema anterior. Para saber qual menino era o mais provável de ganhar o jogo, você teve que primeiramente determinar quais números faltavam para serem sorteados. Quando você listou todos os números que faltavam para serem sorteados no bingo, você estava definindo o espaço amostral dessa situação. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, tá bom? Crianças, isso aqui usa uns termos da matemática que faz parte da probabilidade, mas é só trouxe para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Agora, crianças, o professor vai propor uma brincadeira para vocês, para ver se vocês aprenderam um pouquinho da aula de hoje. Eu trouxe alguns eventos e vocês vão apontar na tela qual vocês acham que é. Se é pouco provável, improvável ou impossível de acontecer. Então, vamos lá. Primeiro evento. Ganhar chocolate na Páscoa. Vocês acham que é pouco provável, improvável ou impossível? Pouco provável, né? Porque ainda mais na Páscoa, né? Que quase todo mundo ganha chocolate. Então, vamos lá. Um pinguim aparecer na porta da escola direto do Polo Norte. E agora, hein? Pouco provável, improvável ou impossível? Impossível, né? Porque o pinguim ele fica lá no gelo, né? E o nosso país é muito quente para ele, então ele iria morrer aqui, né? Então não é impossível de acontecer. A professora passear de bicicleta pela sala de aula. E agora, hein? Pouco provável, improvável ou impossível? Improvável, né? Porque pode acontecer, né? Ela pode trazer uma bicicleta para a sala de aula, mas não é um lugar adequado, né? Então, é improvável, ok? Então, vamos lá. Uma doença de outro país chegar ao Brasil. E agora? Pouco provável, improvável ou impossível? Pouco provável, né? Tanto é que a gente está nessa situação da pandemia, né? E ainda chegando outras doenças, né? Isso pode acontecer. É pouco provável. Vamos lá para o outro agora, o último. Não sentir fome durante o dia. Não sentir, hein? Pouco provável, improvável ou impossível? Improvável, né? Porque pode ser que a gente fique sem comer durante o dia, né? Mas todo mundo precisa comer, então a gente sente fome durante o dia, né? Estamos chegando no final da nossa aula e o que aprendemos hoje? Aprendemos a classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, improváveis e impossíveis. E também aprendemos a identificar em eventos familiares aleatórios todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de Olá, pessoal, tudo bem? Tem quinto ano conectado aí? Tenho certeza que sim. Aqui é a professora Amanda, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar em situações problemas. E aí, vocês gostam de problemas? Nós gostamos de problemas resolvidos, não é? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então, acompanhem aí. Antes de iniciar, pessoal, nós vamos desvendar os mistérios por trás dos desafios. Olha o detetive aqui em cima da minha cabeça, estão vendo? Todos os desafios, pessoal, exigem de nós concentração e atenção aos fatos. Por que eu pus essa anotação aí? Porque quando a gente vai resolver, eu não posso simplesmente, pessoal, pegar lá o desafio, fazer uma leitura rápida e já começar a resolver. Calma! Então a gente precisa ler com muita atenção e a gente não pode deixar passar nada.
Então vamos lá? Vocês estão prontos? Pega o lápis, papel, borracha e vá anotando todas as novidades. Então, antes de começar, eu gostaria de relembrar com vocês a técnica operatória da adição primeiro e depois da subtração. Então, olha aí, eu trouxe já uma continha para vocês. Já posicionei os números, ordem embaixo de ordem, e nós vamos começar a soma. Então, acompanhem aí comigo, que eu vou começar aqui, ó, pela unidade. 6 mais 1, 7. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, essa continha aqui está bem simples. É uma adição simples. Mas eu trouxe também uma um pouquinho mais complexa para vocês. Então, verifiquem aí embaixo, ó. 8 mais 3, 11. O que eu vou precisar fazer, pessoal? Eu vou colocar o número da unidade, eu vou posicionar aqui na unidade, e a dezena, eu preciso subir aqui na dezena, ou seja, eu vou somar dezena com dezena. 9 mais 1, 10, com 2, 12. Não posso colocar dois números aqui na mesma ordem. Então, o número 12, eu vou subir o 10 e mantenho a unidade aqui, ó. Tá vendo? Subi 1 lá na centena. 4 mais 1, 5, com 2, 7. Ok? Então, nós vamos agora relembrar os termos da operação da adição, que é muito importante a gente retomar isso. Então, o número que está posicionado aqui em cima, nessa operação, é chamado de parcela. O número que está aqui abaixo também é chamado de parcela. E o nosso resultado é a soma. Na adição, pessoal, é possível operar numa conta com 3 parcelas, 4 parcelas e assim vai. Isso é uma exceção da continha de adição, tá? Então, é possível fazer. Eu trouxe para vocês aí uma operação com 2 números na parcela somente, tá? Então, entenda e anote aí certinho, que nós temos os termos da operação. Então, é importante que você saiba. Já na subtração, vamos relembrar a técnica operatória? Trouxe uma bem simplesinha. Então, o que eu preciso entender? Na subtração, o número de cima é o número que eu vou subtrair a quantidade que está embaixo. Então, preste atenção, pessoal. Eu consigo tirar de 8, 6? Consigo. 8 menos 6, 2. Eu consigo tirar de 9, 5? Consigo. Então, vou tirar de 9 dezenas, 5 dezenas, vou ficar com 4 dezenas. Até aí, tudo bem? Então, vamos agora fazer uma um pouquinho mais complexa, tá? Vejam já aqui na unidade que eu tenho um número menor em cima e um número maior embaixo. Vocês estão percebendo aqui? Nesse caso, não será possível eu fazer a conta direto como eu fiz aqui nesse primeiro caso, tá? O que eu vou fazer? Se o número de cima for menor que o de baixo, eu preciso emprestar do meu vizinho. Mas olha aqui, ó. O que eu tenho na dezena? 0. E aí, pessoal, o que eu faço nesse caso? Se aqui tem 0, eu preciso solicitar esse empréstimo aqui na centena. Então, eu vou tirar da centena, né, que no caso aqui é 4, eu vou tirar 1 do 4 e vou passar para cá, ó, na dezena. Agora, a minha dezena está com 10. E o 4, que eu tirei 1, já não é mais 4. Agora, ele é 3 centenas. Ok? Então, agora eu consigo resolver o problema desses 6 aqui, ó. Agora, eu tenho 10 na dezena, eu vou emprestar do 10, 1 para cá, ó, na unidade. Emprestei uma dezena para cá, ficou 16. E o 10 ficou 9, porque eu tirei uma dezena daqui. Agora que eu reorganizei, né, os números que estão aqui em cima, eu consigo fazer a operação. Se eu tenho 16 aqui, pessoal, eu consigo tirar de 16, 7? Consigo, agora eu consigo. Vai ficar 9. Agora eu tenho 9. Consigo tirar de 9, 6? Sim. Vai ficar 3. Se eu tirar de 3, 2, vai ficar
1. É muito importante lembrar, pessoal, que quando eu tenho uma subtração, ela, diferente da adição, eu preciso estar atenta na hora de organizar a operação. Por quê? Sempre eu vou posicionar aqui em cima o número maior da conta e aqui embaixo o número menor. Vamos primeiro lembrar dos termos da subtração? Daí a gente retoma isso. Olha lá. Como é chamado o número que é posicionado aqui em cima na operação, na subtração? Minuendo. O número que está aqui embaixo, como é chamado? Subtraindo. E o nosso resultado, quem sabe? Resto ou diferença. Agora sim, com todos os termos aqui, eu consigo falar com vocês. Ó. O minuendo tem que ser sempre o maior número da operação. O subtraindo, o menor número, para eu conseguir operar com todos esses números ou reorganizá-los aqui para fazer a operação. Combinado? Agora que a gente já revisou isso rapidamente, nós vamos para o nosso primeiro desafio. Estão preparados? Eu acredito que sim. Então, olha aí, ó. Vou fazer a leitura com vocês. Prestem atenção, que eu vou ler com calma, vou prestar muita atenção, fazer uma interpretação dos dados. Lembra, eu já disse isso para vocês em outras ocasiões, que cada desafio é uma história, que eu preciso desvendar o que essa história quer de mim, tá? Então vamos começar. O número de alunos matriculados no 5º ano de uma escola era de 187 no mês de fevereiro. No final de maio, esse número subiu para 220. Vou fazer uma pausa aí. Então, quer dizer que eu tinha um número de alunos e esse número aumentou. Até aí tudo bem. Enquanto alterou o número de alunos matriculados nessa escola, de fevereiro a maio? Pessoal, tem gente, né, que na pressa vai acabar fazendo o quê? Não vai se atentar na pergunta do desafio. Por isso, a minha dica de hoje para vocês é sempre grifar a pergunta, porque a pergunta do desafio é onde precisa estar o seu foco. Então, vamos agora ver quais são os dados que eu tenho? Então, eu tenho lá o número 187, que é o número de alunos matriculados, e eu tenho aqui, ó, uma informação importante. Esse número subiu, tá? Subiu para 220. O que o desafio quer saber? Enquanto alterou o número de alunos matriculados nessa escola, de fevereiro a maio. E aí, pessoal, fala para mim, 5º ano, que continha você usaria para fazer? Resolver, no caso, esse desafio? Olha aí, eu coloquei para vocês. Por que é uma subtração? Porque eu preciso saber a diferença dos alunos que já estavam na escola com os alunos que foram matriculados. Então, na pressa, pode ser que alguém tenha falado adição, né? Então, não quero saber, né, a quantidade total de alunos nesse sentido de somar o que estava e o que está agora. Eu preciso saber a diferença, por isso que é uma subtração. Então, vamos lá? Lembram da técnica da subtração? O número maior eu posiciono sempre aqui em cima, que é o minuendo, e o subtraendo, que é o número menor da operação, eu posiciono embaixo. Então, eu vou tirar do de cima a quantidade solicitada aqui embaixo. Consigo tirar de 0, 7? Não consigo. O que eu faço? Eu vou na dezena, pedir um empréstimo para ele. Emprestei uma dezena aqui na unidade. Só que na hora que eu empresto aqui, o que acontece na dezena? Ela diminui, tá? Então, reorganizando os números, eu consigo continuar a minha conta. 10, tiro 7, vai ficar 3. E agora, quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho somente uma dezena. Eu não consigo tirar 8. O que eu preciso fazer? Isso mesmo, ó, pedir ajuda aqui na casinha da centena. Então, eu vou tirar uma centena da centena, vou reorganizar aqui na dezena, ó. Agora eu tenho 11. Só que eu não posso esquecer que da centena eu tirei 1. E agora o 2 ficou 1 também. Organizei o número, continuo a minha conta. 11 menos 8
3. 1 menos 1, 0. Então, vamos voltar na pergunta. Em quanto alterou o número de alunos matriculados nessa escola, de fevereiro a maio? A minha resposta será: de fevereiro a maio, houve um aumento de 33 alunos no quinto ano. Eu estou respondendo o que está me perguntando. Então, essa resposta tem que estar bem completa. Lembra de começar a frase com letra maiúscula, tá bom? Vamos para o próximo? Próximo desafio. Fátima foi contar a sua coleção de tampinhas. Então, a Fátima tem uma coleção de tampinhas. No total, são 95 o quê? Tampinhas, gente. Sendo que 35 são azuis e 30 são vermelhas. Quantas são as amarelas? Mas, Pro, não tá falando aí o número de tampinha amarela. É porque é isso aí que ele quer que você responda. Então, ó, fica atento. Olha a pergunta. Não tem nenhum dado falando de amarelo aí, pessoal. Eu tenho o quê? Eu tenho o total, que isso é muito importante. Tenho também a quantidade de tampinha azul. Tenho a quantidade de tampinha vermelha, mas eu não tenho a quantidade de tampinha amarela. E o que você faria? Eu sei, né, que se eu for parar para pensar aí, tem duas maneiras que eu consigo visualizar que eu posso estar resolvendo esse desafio. Eu trouxe uma maneira para vocês, tá? Então, eu vou explicar essa e depois eu falo da outra maneira, tá? Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou pegar o total de tampinha que eu já sei o número, tá? Que no caso aqui eu já sei a quantidade de tampinhas azuis e eu já sei a quantidade de tampinhas vermelhas. Então, eu vou somar essa quantidade aqui, eu já sei. Primeiro eu vou começar daí. Vamos lá na continha? Já até coloquei aí na tela para vocês. É uma adição. Tá bem facinho essa continha, hein, quinto ano? 5 mais 0, 5. 3 mais 3, 6. Eu já estou com um valor, né, que é possível verificar. E agora, o que vocês fariam para saber a quantidade de tampinha amarela? Olha aqui essa informação que é importante. Se eu sei o total e eu sei já quantas são azuis e quantas são vermelhas, eu vou tirar do total esse valor aqui, ó. Aí eu faço uma subtração. Então, como que eu vou fazer? 5, tiro 5. Se eu tenho 5, né, e tirei 5, eu não vou ficar com 5, hein? Ai, ai, ai. 5, tirei 5, não tem nada aqui. Então, vai ficar 0. 9, tirei 6, fiquei com 30. Então, aqui, ó, o total de tampinhas amarelas é 30. Olha o que eu fiz aqui para vocês confirmarem, né, se essa resposta está correta. Nós vamos tirar uma provinha real aqui bem rapidinha. Coloquei a quantidade de tampinha azul, quantidade de tampinhas vermelhas e quantidade de tampinhas amarelas. Unidade, 5 mais 0 mais 0, 5. 3 mais 3 mais 3, 9, 95. Olha o total aqui, ó. Bateu com o total? Então, ó, tá certinha a continha. Pro, mas qual é outro jeito que eu posso resolver? Olha o que eu poderia fazer também. Eu poderia pegar o total de tampinhas e subtrair as tampinhas azuis. A quantidade que eu encontrar, eu vou subtrair as tampinhas vermelhas, tá? Então, eu vou usando uma subtração, tirando do total a quantidade que eu já tenho. Com certeza, você ia chegar no 30 também, tá bom? Vamos voltar na pergunta? Quantas são as amarelas? Quantas são as amarelas? Fátima tem 30 tampinhas amarelas em sua coleção. Belezinha? Vamos para o próximo desafio. Ah, essa tem jogo no meio. Vocês gostam de jogo, né? Eu sei que vocês gostam, então prestem atenção, tá? No jogo do Minecraft, Renato comeu uma maçã dourada e ficou com 109 vidas. Então, pessoal, num jogo, né, lá que vocês sabem muito mais que eu, acredito, do Minecraft, ele comeu essa maçã e já ficou com 109 vidas. Vamos entender o desafio. Na primeira partida, ele encontrou uma poção que lhe deu mais 18 vidas. Gente, presta atenção.
Ele estava com uma quantidade de vidas, ele encontrou essa poção e está com mais vida do que ele estava, tá? Então, no final do jogo, o Renato ele visualizou novamente a sua tela, a tela ali do celular, do computador, e percebeu que estava com 87 vidas. Opa! Mas ele começou com 109 e agora está com 87 vidas? Vamos ver o que o desafio quer da gente? O que aconteceu com as vidas de Renato até o final do jogo? E aí, pessoal, o que vocês acham? Já de cara, dá para perceber que as vidas dele diminuíram, não é mesmo? E eu quero saber o que aconteceu. Então, para eu ser mais específica ainda, eu vou fazer uma conta para explicar o que aconteceu. Então, se o Renato, ele estava, na verdade, com 109 vidas, porque ele já começou o jogo assim, e depois ele ganhou mais 18 vidas, o que será que aconteceu para ele ficar com 87? Olha os dados do desafio. Vou começar já fazendo uma soma. Por quê? Eu vou somar a quantidade aqui de 109 mais as 18 vidas que ele ganhou. Então, vamos lá. Olha aqui a continha. 9 mais 8 vai dar 17, tá? Por que eu subi esse 1 aqui? Não posso posicionar dois números numa mesma ordem. Subi aqui o 1, que está valendo 10 lá na dezena, lembram? Então, agora eu tenho uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. Uma centena mais 0, 1, tá? Então, até aqui, ó, até esse ponto final aqui, estão vendo o cursor aqui, ó, no vermelho? Até aqui, ele estava com 127 vidas. Mas daí, pessoal, o que aconteceu? As vidas dele diminuiu. Aqui, ó, a gente tem esse dado. Eu vou pegar os 127 e vou subtrair com esse valor, para saber quantas vidas o Renato perdeu no decorrer do jogo. Então, eu tenho aqui, ó, a subtração. 7 menos 7, 0. Lembra que o de cima tira o número que está embaixo? Nesse caso, eu não consigo tirar de 2, 8. Vamos fazer um empréstimo? Então, eu tenho na centena uma centena, vou emprestar. Emprestei aqui para a dezena, a centena que tinha 1 ficou com 0 agora. Então, 12 menos 8, 4. 0 menos 0, 0. Tá? Vamos voltar na pergunta. O que aconteceu com as vidas de Renato até o final do jogo? No decorrer do jogo, Renato perdeu 40 vidas. Ok? Mais desafios? Então, mais desafios para vocês. Olha esse, então, que interessante. Beto e André fazem coleção de selos. Juntos, eles têm 136 selos. Sabendo que Beto tem 49, quantos selos tem André? Pessoal, nesse caso, também é um desafio para encontrar a diferença, tá? Então, olha aqui os meus dados. Vamos saber primeiro a pergunta. Eu quero saber quantos selos tem o André. Eu já sei da quantidade total dos dois garotos juntos e eu sei quanto o Beto tem. Mas e o André? E aí, pessoal? Eu preciso fazer o seguinte: pegar esse valor total aqui e tirar o valor do Beto, que é a informação que eu tenho. Lembram que para fazer essa diferença, qual é a continha que eu uso? É a subtração. Então, eu posicionei aqui no minuendo o número maior, no subtraindo o número menor e começo a operar. 6, eu consigo tirar 9? Não consigo. Então, eu vou aqui na dezena fazer o empréstimo de novo. Lembram do empréstimo? Vou tirar daqui da dezena e vou passar uma dezena para a unidade. O 3 vai ficar 2. Continuo minha conta. 16 menos 9, 7. Eu tenho 2 dezenas e preciso tirar 4 dezenas. É possível? Não. Vou emprestar. Tirar da centena, vou passar para a dezena. E aqui onde tem 1 na centena vai ficar 0. 12 menos 4, 8. 0 menos 0, 0. Qual é a pergunta? Quantos selos tem André? A resposta
André tem 87 selos. Muito bom. Vamos para o próximo desafio. Olha esse daí, bem atual, hein, pessoal? Um hospital de Piracicaba atendeu 356 pessoas pela manhã e no período da tarde foram realizados 124 atendimentos. Das pessoas atendidas durante os 2 períodos, 436 tiveram alta hospitalar. O que é isso? Né? Essa quantidade de pessoas que foi atendida de manhã, mais a quantidade que foi atendida à tarde, eles fizeram lá uma soma e de todas as pessoas, 436 puderam voltar para casa, tá? Quantas pessoas ficaram internadas? Vocês perceberam que quando a Amanda vai fazer a leitura, eu procuro fazer com calma, eu procuro entender o que eu estou lendo, e aí já é uma prova, pessoal, que língua portuguesa anda ali, ó, juntinho com a matemática, tá? Então, se você tá com algumas dúvidas ainda de leitura ou precisa exercitar mais a leitura, meu conselho é exercite essa leitura que vai fazer diferença para você até na matemática, tá? Então, vamos para os dados. O que eu preciso saber? Quantas pessoas ficaram internadas? Então, eu tenho bastante dados nesse problema aí, tá? Eu tenho as pessoas que foram atendidas de manhã, as pessoas que foram atendidas à tarde e as que foram dispensadas para voltar para casa. Como que vocês resolveriam essa questão, pessoal? Primeiro, eu preciso saber quantas foram atendidas no total, durante os 2 períodos, não é isso? Então, eu vou pegar o atendimento da manhã mais o atendimento da tarde. Vamos lá, é uma adição. 6 mais 4 vai dar 10. Ah lá, coloquei o 0 e subiu 1. 5 mais 1 mais o 2 que está aqui embaixo, 8. 3 mais 1, 4. Agora eu tenho o total dos 2 períodos. Sabendo o total dos 2 períodos, eu preciso saber quantas pessoas foram embora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e subtrair com as que tiveram alta. Olha aqui a subtração. Posicionei o número maior em cima e o número menor embaixo e começo a resolver a minha conta. Dá para tirar de 0 6? Não, não dá. Eu vou colocar uma dezena na unidade e se eu tirei uma dezena do 8, aqui ficou 7 agora. Vou continuar. 10 menos 6, 4. Eu tenho 7 aqui para tirar 3 dezenas. Eu consigo fazer isso porque 7 dezenas é maior que 3. 7 menos 3, 4 de novo. E 4 menos 4, 0. Então, olha só, eu já tenho a resposta da pergunta, a resposta que eu preciso. Quantas pessoas ficaram internadas? Ficaram internadas 44 pessoas. Entendido? Estão anotando tudo aí? Então, vamos para o próximo. Olha só essa situação. E como muitas vezes esse exercício aparece, pessoal, nas avaliações externas. Sabe as provinhas que nós somos avaliados, né, na escola? Geralmente aparecem situações, problemas desse tipo aí, ó, tá? Vamos acompanhar então. Assinale a alternativa correta em cada uma das situações. Então, eu tenho a letra A e a letra B. Prestem atenção. Em uma adição, uma das parcelas é 27 e a soma é 82. Qual é o valor da outra parcela? Que interessante, hein? Para resolver essa situação, problema aqui, pessoal, eu tenho uma das parcelas e o valor total, que no caso é a resposta. Tá faltando o quê? Tá faltando eu saber qual é a outra parcela. Então, olha só, pessoal. Eu tenho 27 e 82. Para eu saber qual é a outra parcela, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou fazer uma operação inversa. E o que é isso, Pro? A adição e a subtração, elas são operações que se complementam, pessoal. Uma ajuda a outra a desvendar, né, algumas respostas. Então, nesse caso que eu preciso saber qual é uma das parcelas, eu vou fazer uma subtração. Então, eu posicionei o meu total aqui, que é 82, e desse total eu vou tirar 27. Vamos ver o que vai acontecer? Consigo tirar de 2, 7?
Não, não é possível. Então, eu vou fazer o empréstimo aqui, tá? Eu tenho 12 agora e na dezena vai ficar 7 porque eu emprestei para cá. 12 menos 7, 5. 7 menos 2, 5 também. Então, qual é o valor da outra parcela? Olha aqui, ó, 55. Por quê? Se eu somar o 55 aqui com o 27, que é a outra parcela, eu vou chegar nesse valor de 82. Combinado? Vamos para a letrinha B agora. Em uma subtração, o minuendo é 89 e a diferença é 46. Qual é o subtraindo? Olha só, pessoal, eu preciso saber os termos da operação. Se eu não souber os termos, já ia ficar complicado, né? Você ia se perguntar, mas o que é minuendo e o que é subtraindo? Não é verdade? Então, toda vez que você ouvir esses nomes, já se trata de uma subtração. Então, se eu tenho aqui, pessoal, a resposta e como se trata de uma subtração, veja bem, se 89 é o meu minuendo e aqui eu já tenho a diferença que é 46, se eu juntar esse com esse, eu não vou conseguir encontrar a minha resposta. Por quê? Vai dar um valor muito acima daquele que eu preciso. Olha o que eu vou fazer então. Eu vou subtrair desse valor aqui a diferença. O que eu encontrar aqui é o valor do meu subtraendo. Então, prestem atenção, ó. 9 menos 6 vai dar 3. 8 dezenas menos 4 dezenas vai dar 4. Então, vejam que a resposta é 43. Por quê? Se eu tirar daqui do 43 esse 46, na verdade, desculpe, se eu tirar do 89 o 43, eu vou conseguir encontrar a diferença que é 46. Entendido? Mais uma vez. Se eu tirar do 89, que é o meu minuendo, o 43, que é o subtraendo, eu vou conseguir o 46, que é o valor da minha diferença. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo desafio. Olha aí o bate-papo dessas duas crianças. Prestem atenção. Pensei em um número. Somei a ele 250 unidades simples e encontrei 500 unidades simples. Em que número eu pensei? Olha o menininho aí, ele vai responder. É fácil. O número é 250 unidades simples. Por quê, pessoal? Porque se eu juntar 250 mais 250, que número que eu vou conseguir? 500. Então, nós vamos fazer esse exercício agora, nessa próxima atividade, tá? E nós vamos preenchendo essa tabelinha que está aí. Então, aqui, ó, eu organizei todos os números que eu pensei. Na coluna do meio, eu quero que vocês façam aquilo que está sendo solicitado. E aqui nós vamos colocar o resultado, tá? Vocês vão perceber que nos dois últimos números não tem o que fazer, mas eu tenho aqui, ó, a quantidade do resultado. Então, nós vamos operar juntos. Vamos lá? Tá bem simples essa, dá para fazer certinho, bonitinho e com capricho, tá? Eu tenho o número 786 e eu preciso retirar desse número 259. Como que vai ficar, pessoal? 786 menos 259, vamos fazer a conta. Posicionei o maior em cima e o menor embaixo. 6 menos 9, não consigo, vou emprestar. Então, eu vou tirar aqui da dezena 1, passar para a unidade. E o 8 vai ficar 7. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, nós vamos tirar de 7, aqui ó, de 16, 9. 16 menos 9 vai dar 7. 7, tiro 5, quanto vai ficar? Se eu tirar de 7, 5, 2. Eu tenho 7 centenas. Se eu tirar de 7 centenas 2, eu vou ficar com 5. Então, olha só, eu tenho esse número, se eu retirar essa quantidade,
eu vou obter o número 527. Vamos para o próximo? Eu tenho o número 450. O que acontece se eu acrescentar 880? Vamos fazer a continha. Então, não é para adivinhar, eu tenho que resolver. Vamos fazer a continha. 880 mais, porque estou acrescentando, 450. 0 mais 0, 0. 8 mais 5, 13. Subo 1 aqui, ó. 8 mais 1, 9. Com 4, 13 também. Então, se eu acrescentar nesse número 880, eu vou obter 1.330. Mas e agora, professora? Eu tenho 200 e eu tenho 500 de resultado. Pessoal, 200, ele é maior, né? Ou melhor, 500 é maior que 200. Então, isso daqui já é uma observação importante. Se o número do resultado é maior que o número que eu pensei, com certeza, o que eu fiz aí, pessoal? Eu acrescentei, né? Eu preciso saber quanto eu vou acrescentar para chegar no 500. Tá bem fácil? Vamos fazer junto? Eu vou subtrair do 500 o 200 para ver quanto sobra, que é a quantidade que eu preciso acrescentar aí. 0 mais 0, ou melhor, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0 também. 5 menos 2, 3. Então, nesse caso, eu preciso acrescentar 300. Se eu acrescentar 300 aqui, eu vou chegar no 500. Vamos para o próximo. Eu tenho 100 no número que eu pensei e 700 no resultado. O que aconteceu, pessoal? Eu tenho aqui, ó, os 700, eu preciso saber quanto que eu acrescentei, né? Para dar esse valor aqui. Então, eu tenho 700, eu vou tirar 100. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 7, tiro 1, vou ficar com 6. Então, eu acrescentei no 100, 600 para chegar nesse valor aqui. Deu para entender? Então, nessa tabela é interessante porque a gente exercita muito essa parte do raciocínio matemático. Tá? E verifica também como a adição e a subtração são operações que se complementam, elas estão ligadas o tempo todo. Então, é importante que você treine muito isso aí na sua casa, tá? Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós vimos adição e subtração, quando utilizar, termos da adição e da subtração e a técnica operatória. E eu vou deixar uma dica para vocês também. Não fique olhando o relógio. Faça como ele. Mexa-se. Então, pessoal, não fiquem parados com a dúvida. Para que a gente possa sempre estar praticando, exercitando e aprendendo, eu preciso sair do lugar, né? Então, tá com dúvida? Pergunta para a professora. Tá com dúvida e a dúvida não passa? Precisa praticar mais. Quanto mais você praticar, mais sabido, mais sabida você fica. Belezinha, quinto ano? Então eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!